Fala galera, seja bem-vindo ao canal Guitelis na área e vamos lá para mais um dia de análise do mercado cripto. Olha só, hoje eu vou falar com você a altcoin que mais colocou dinheiro no meu bolso ao longo de toda essa movimentação que nós tivemos nos últimos meses e que essa altcoin ela ainda tem um extremo potencial de colocar muito mais dinheiro ainda, tanto no meu bolso quanto no seu bolso também. Vou te mostrar isso através de métricas, vou te mostrar isso através de dados, exatamente como que a gente pode ficar ligado dentro das movimentações que essa altcoin ela está fazendo. Se você não for inscrito no canal, considere se inscrever. Aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo ele venha fazer sentido para você, deixe seu like para dar aquela força pro canal, para mostrar que o conteúdo ele está sendo relevante, beleza? Bom, chega de papo e chega de enrolação, indo direto aí para altcoin. Esse ativo é exatamente Ronin. Olha só, quem é macaco velho aqui dentro do canal sabe desse ativo desde quando nós estávamos lá na região dos 20 centavos. Inclusive, a gente tem pessoas aqui que seguem o canal que, cara, tem esse ativo desde os 20 centavos, que aportaram desde lá de trás junto comigo. Olha só, esse ativo já subiu, saiu lá dos 20 centavos, hoje está em 4 dólares e 20, né? Nós estamos em descoberta de topo, nós estamos em all-time high, e eu acredito que a gente ainda tem muita movimentação em cima desse ativo. Você que talvez que chegou agora, vai olhar para esse ativo e vai falar, já subiu demais, saiu de 20, está em 4,20, eu vou buscar uma nova tese. Mas, olha só, eu vou te mostrar aqui através de dados que o potencial desse ativo ele ainda continua sendo muito alto. Eu não sei exatamente qual que vai ser o teto desse ativo, se a gente vai chegar nos 10 dólares, se a gente vai ultrapassar os 10 dólares, se a gente vai chegar em 50, não sei em que região que nós vamos chegar. Mas o ponto é o seguinte, quando a gente analisa Ronin, olha só, primeiro ponto, olhando para ela, tá mostrando aí só para vocês, eu tenho um lucro em Ronin de 112 mil reais, isso é 1.400% de multiplicação. Eu tenho um investimento de 8 mil reais em Ronin, que esses 8 mil reais se transformaram em 120 mil reais. E num passado recente, talvez você tenha visto aqui no meu canal, eu falando sobre uma venda que eu fiz de Ronin, exatamente nesse ponto aqui. E olha só que louco, eu fiz essa venda exatamente trocando 4.900 RONs por Ether. E em menos de 24 horas, eu fechei essa posição, onde eu tinha trocado 4.900 RONs ali por 5.4 Ethers. E eu troquei esses 5.4 Ethers depois, em seguida, por RON, e ali eu tive um aumento de 200 RONs. Eu já fiz isso algumas vezes, tá? Exatamente tradando esse ativo aqui ao longo de todo o seu histórico. E hoje eu acabo tendo ali 5.600 RONs também, tá? Então eu também venho tradando esse ativo. Cara, quem me conhece há bastante tempo sabe que eu acompanho esse ativo desde a sua criação. Quem conseguiu capturar altas multiplicações dentro desse ativo, cara, é exatamente porque a gente tinha uma tese lá atrás. Uma tese de uma blockchain para games que tem um alto potencial, um grande time por trás e uma grande comunidade por trás também. E hoje nós temos alguns dados que façam com que isso tudo seja potencializado. Olha só, se a gente olhar exatamente para número de novos usuários dentro da blockchain da Ronin, a gente vai ver que demos uma porrada aqui nos últimos meses, né? Se a gente considerar ali desde outubro do ano passado, a gente saiu de 20 mil usuários diários para exatamente 820 mil usuários diários, sendo que a gente teve um pico aqui de 1 milhão de usuários diário. Isso daqui é uma métrica extremamente importante para uma blockchain de games. Dentro do mercado cripto, cada ativo ele vai ter uma métrica diferente para você poder acompanhar. Tem alguns ativos que a gente vai olhar para TVL, tem alguns ativos que a gente vai olhar para holders, tem alguns ativos que a gente vai olhar para usuários, por exemplo, que é o caso de Ronin. Cada ativo ele vai ter uma métrica específica. E todos os ativos eles vão ter uma parada que se chama narrativa. Dá para construir uma narrativa em cima desse ativo? Se dá para construir uma narrativa em cima desse ativo, por exemplo, GameFi, Play to Earn, tudo isso a gente consegue construir narrativas em cima. E a Ronin, ela captura essas narrativas também.
Quando a gente olha para isso, a gente vê que a narrativa é muito boa para o token ROM, além da gente ter um aumento dos usuários na rede. Se a gente tem um aumento dos usuários, opa, isso aqui é uma métrica extremamente importante. Essa é uma métrica que eu acompanho nos últimos dias, tá? Número de novos usuários ali, o número de usuários diários, para saber se a gente está tendo um aumento ou não. Enquanto a gente tiver um aumento, veja que a gente deu uma porrada aqui, ó, de fevereiro para cá, onde a gente saiu de 600 mil e foi parar em 800. Veja que a gente está estabilizando aqui, ó, em 800 e tentando galgar novas regiões ali, quem saiba, de 1 milhão. Quando a gente começar a ter a diminuição de novos usuários, aí pode ser um sinal de alerta. Mas enquanto esse gráfico aqui estiver subindo, a gente tem potencial desse ativo continuar subindo. Além disso, se a gente avaliar o supply de Ronin, olha só, hoje a gente tem 301 milhões de token ROM em circulação. Se a gente for analisar esses tokens, nós vamos ver que desses 301 milhões, a gente tem 187 milhões travados em stake, galera. E se a gente pegar a Katana ali também, que são as pools de dentro da Ronin, a gente vai ter mais ali, ó, 113 milhões de dólares, como o preço do ativo está em 4,30, a gente divide isso daqui por 4,30, vai dar mais ou menos 25 ali, 24 milhões. Ou seja, se a gente somar os 24 milhões com os 187 milhões aqui, cara, a gente tem 205 milhões ali travados, fora de circulação. Olha que louco. De 301 milhões, 200, vamos colocar 200 ali, ele está fora de circulação. Isso quer dizer que 65, sei lá, 60 ou 70%, depois você pega a matemática aí e você faz o cálculo certinho para você saber o valor. Mas a gente está falando que 60% do supply circulante desse ativo, ele está fora de circulação, ele está travado em stake. A gente tem uma comunidade extremamente forte que a Sky Mavis construiu. Cara, não sei se você conhece a XS, mas Sky Mavis foi quem criou a XS, é quem criou a Ronin também. Ronin foi a blockchain aonde a XS rodou. A gente tinha a XS primeiro rodando na rede da Ethereum e não dava para pagar as taxas, depois eles construíram sua blockchain própria. O ponto é que Ronin, ela está crescendo ainda. Ronin, ela ainda está se desenvolvendo. A gente tem a chegada de games, novos games, agora na Ronin. Talvez você olhe para Immutable X, por exemplo, pense que Immutable X ela é a concorrente de Ronin. Só que Ronin ela tem uma comunidade muito mais forte, a gente tem um incentivo para os usuários não venderem exatamente os seus tokens ROM, porque se você olhar exatamente quanto que eles pagam em stake aqui, cara, você vai ver que o stake é bem salgado, você recebe ali, cara, um APR em torno de 12%, 13%, tá? Isso daqui com juros compostos no final do ano dá mais ou menos 27% ali. Eu falo isso porque os meus ROMs estão travados em stake também. Ou seja, a gente tem um incentivo para não vender, para simplesmente segurar aquela parada. Além da gente ter uma nova tese. Uma tese que eu não tinha lá atrás quando o Ronin estava em 20 centavos, porque isso ainda não estava no meu radar, que é exatamente a tese de airdrop. Eu não sei se você sabe, mas recentemente teve um jogo que entrou dentro da blockchain da Ronin, que se chama Pixels, e esse Pixels, ele simplesmente deu airdrop para as pessoas que tinham ROM em staking. E isso acabou construindo uma expectativa em todo o mundo da comunidade, aonde todos os novos jogos que entrem, eles disponibilizem um airdrop exatamente para quem está fazendo stake de Ronin. Olha só, eu recebi o airdrop de Ronin, cara, são 2 parcelas, recebi, cara, uma parcela de $1.600 ali, vou receber outra parcela de $1.600, simplesmente porque o Ronin está travado em stake ali. Essa tese de airdrop na rede da Ronin não existia quando eu tinha a tese desse token em 20 centavos. E agora essa tese de airdrop, ela está começando a aumentar dentro do mercado. A gente vê que novos players estão chegando dentro de Ronin exatamente por conta do airdrop. A gente tem os caçadores de airdrop. E para isso as pessoas vão comprar o ativo também. Então olha só, nós temos um ativo diante da nossa frente que tem uma narrativa própria, que é uma infraestrutura para games, é exatamente uma blockchain voltada para games.
A gente tem um ativo que tem métricas interessantes, onde novos usuários estão aumentando de maneira consistente. A gente tem uma tese de que o supply circulante desse ativo também ele está diminuindo, saindo da circulação, está sendo travados em stake. E a gente também tem uma tese de caçadores de airdrop chegando no jogo. Olha que louco. É tão difícil a gente construir várias teses dentro de um único ativo. Por exemplo, cara, se você pega a Uniswap nos últimos dias, a gente tem a tese de que eles vão pagar dividendos. Nada mais. Também a gente tem a tese de que é a maior DEX ali, cara. Obviamente a gente tem duas teses em cima de Uniswap. Mas se a gente pegar Chainlink, por exemplo, a gente vai ver que só tem uma tese, o maior oráculo do mercado cripto. E Ronin, cara, tá construindo várias teses em cima disso. Isso faz com que o ativo ele tenha grande potencial ainda pela frente. Eu sei que para você pode parecer que o ativo ele esteja caro, mas olha só, eu já vivenciei isso daqui no passado. Se a gente pegar a XS, por exemplo, olha só, a XS a gente vai voltar lá no ciclo passado. Quando a gente teve o mercado realmente descobrindo a XS ainda estava nos 40 centavos. Era um game que ainda estava nascendo. Depois dos 40 centavos, o segundo momento que o mercado foi ficar ligado para a XS, opa, esse ativo tem um grande potencial, foi nos 4 dólares. A gente está falando, cara, que o ativo já tinha dado uma porrada ali de 1000% já tinha saído dos 40 centavos, indo para os 4 dólares. E dos 4 dólares, cara, esse ativo foi parar em 160 dólares. A gente está falando que ele teve mais uma porrada de 4.000%. Eu tô falando que Ronin vai sair dos 4 dólares ali, que está nesse momento e vai chegar em 160 dólares? Não, galera, não tô falando nada disso. O que eu fiz aqui em comparar com a XS com vocês foi simplesmente para poder mostrar que a gente ainda, mesmo tendo um ativo que subiu bastante, ele simplesmente pode subir mais ainda. E quando você olha para o histórico de Ronin, ela foi lançada em 4 dólares, ela foi lançada em 3 dólares ali em pouco, ou seja, esse ativo ele ainda não vivenciou o movimento alfa. O movimento alfa é sua primeira pernada ali, sua primeira bull run, sua primeira subida exponencialmente. A gente está falando que o ativo ele foi lançado e hoje ele está próximo do preço do lançamento desse ativo. A gente está falando que esse ativo ele ainda tem o potencial de construir o seu movimento alfa. Até onde vai esse movimento alfa? 20, 50, 100, 160? Eu não sei. Enquanto nós tivermos métricas positivas para isso, que é travamento em stake, número de novos usuários, isso tudo acontecendo, novos games chegando dentro da blockchain, a gente tem um potencial, cara, imensurável ainda dentro desse ativo. A gente vai vivenciar exatamente ainda a Altcoin Season. Eu não sei se você acompanhou meus vídeos nos últimos dias, mas eu te mostrei que, por exemplo, a XS deu aquela porrada de 4 para 160 dólares ali em algumas semanas durante o topo de complacência do Bitcoin, durante a Altcoin Season. E a gente ainda vai vivenciar essa Altcoin Season. Então, Ronin ainda tem um alto potencial pela frente. Beleza? Obviamente, você não vai pegar o preço ou o ativo no melhor preço possível, né? Eu, talvez, junto com as pessoas que pegaram esse ativo lá na Bacia das Almas Perdidas, lá nos 20 centavos, talvez tenham pego no melhor preço possível. Mas ainda dá tempo. Tanto dá tempo que eu tenho esse ativo dentro da carteira rumo ao milhão. Esse resultado que você está vendo aqui é dentro da carteira da comunidade on-chain. Dentro da carteira rumo ao milhão, eu também tenho esse ativo. São carteiras diferentes, com estratégias diferentes, com tamanho de banca diferente. A gente adota uma estratégia de compras parciais em Ronin ali, cara, e a gente vem comprando. Veja que eu comprei dia 4 de março Ronin, dia 20 de fevereiro, porque a gente tem uma estratégia parcial. Dentro da carteira rumo ao milhão, a gente tem 400% de alta dentro desse ativo. Ou seja, esse ativo está presente nas minhas duas carteiras públicas, de tanto que eu acredito nesse ativo. Cara, quem é macaco velho aqui no canal, só você voltar no meu canal um ano. Vai lá e veja eu falando sobre a maior gema do mercado cripto. Procurei.
Gitelis, a maior gema do mercado cripto, ou Gitelis, a gema do mercado cripto. Cara, você vai ver que eu falava de Ronin quando ela estava nos 20 centavos, porque a gente já tinha métricas suficientes naquela época para entender isso. Mas eu tô te mostrando isso daqui, da carteira 1 milhão, para você entender que, cara, ainda dá sim para comprar esse ativo, porque eu ainda estou comprando ele na carteira do meu filho. Não sei se você sabe, mas a carteira 1 milhão é a carteira do meu filho, beleza? Então é um ativo que eu acredito aí num alto potencial. Olha só, o nosso Bitcoin é quem vai formar o topo primeiro. Depois que ele formar o seu topo, a gente vai ter a Altcoin Season, depois da Altcoin Season a gente tem a NFT Season e depois o ciclo acabou, a gente vai vivenciar ali uns 8 meses de bear market, uns 8 meses do mercado retraindo. A gente está subindo, tá? Estamos construindo novos all-time highs, esse daqui é o gráfico semanal. Eu acredito que a gente vai continuar subindo durante algumas semanas ainda, tá? Isso daí quer dizer que para mim o topo do mercado ele vai acontecer ainda em 2024. Olha que louco. Nesse momento eu sou o doido da internet, a única pessoa que está falando sobre formação de topo do mercado. Cara, eu vou ser sincero com você, é muito mais fácil eu vender para você nesse momento que Bitcoin vai para a lua, que Bitcoin só se compra não se vende, que Bitcoin vai parar em 200, em 300, em 500 mil dólares. Seria muito, mas muito mais fácil eu vender essa ideia para você. Eu teria muito menos hater nesse momento se eu falasse que Bitcoin só vai subir. Só que eu não sou um youtuber, eu sou um analista. E o meu papel aqui com vocês é mostrar exatamente as minhas análises. O meu canal é exatamente um documentário das minhas decisões, da minha trajetória como analista. Eu estou aqui para mostrar para vocês aquilo que eu estou fazendo. Não sei se você sabe, mas isso daqui é um documentário das minhas análises próprias. Todos os dias de manhã eu parava, analisava o mercado, tomava as minhas decisões, só resolvi colocar uma câmera na minha frente e gravar tudo isso daqui. Eu não sou um youtuber, eu não estou aqui nesse jogo só por like ou só por inscritos. Não vou falar para você que eu não quero isso, obviamente que eu quero, mas eu não estou aqui só por isso. Eu estou aqui para mostrar para vocês o que é ser um analista profissional, beleza? Tomar decisões mais profissional. Então, não vou vender para vocês que Bitcoin é só lua, tá? A gente tem targets, sim, a partir do momento que Bitcoin chegar em 91 mil dólares ali, nós já estaremos em zona de extremo risco. E para mim, Bitcoin não vai passar os 120 mil dólares, porque isso daqui é 100% de risco. Se a gente analisar historicamente o Bitcoin, a gente vai ver que para chegar em 100% de risco, isso daqui nem considera só o 100%, mas entre 90% e 100% de risco, Bitcoin só ficou 18 dias. De todos esses anos, desde a sua criação, ele só ficou 18 dias entre 90% e 100% de risco, tá? Então, a gente tem que sim começar a adotar estratégias defensivas, começar a pensar o que nós vamos fazer a partir ali dos 91 mil dólares. Lembrando, depois que o Bitcoin formar o topo, a gente ainda tem a Altcoin Season. Não significa que Bitcoin chegando no topo dele, acabou o ciclo do mercado. A gente ainda vai ter o ciclo que são as próximas fases, mas pro Bitcoin o jogo vai ter acabado, tá? Eu sei que durante esse momento muitas pessoas vão vender para você uma narrativa que é extremamente fácil de vender. Que os ETFs vão dominar o mercado, que a BlackRock ela vai comprar todos os bitcoins disponíveis e que a partir de agora o ciclo é diferente porque os ETFs estão no jogo e por conta dos ETFs a gente vai ter uma alta infinita porque a BlackRock investiu $1 bilhão na data de ontem ou antes de ontem, esses dias saiu na manchete essa matéria. E para você que tem uma dezena de milhares ou uma centena de milhares investido, ou até mesmo milhões investido, você enxerga o bilhão como um valor extremamente alto. E olha só, enquanto a BlackRock ela simplesmente está comprando $1 bilhão, aí nos últimos dias, se eu não me engano foi antes de ontem, a gente já tem os investidores de longo prazo iniciando as suas distribuições. Isso significa que a gente já está com o volume de distribuição aumentando. As distribuições com consistência vai fazer com que a gente chegue em uma região de topo, porque o mercado ele não vai suportar essas distribuições.
Se a gente analisar as principais carteiras do mercado, as carteiras que eu sigo e as carteiras que representaram a distribuição e o topo do último ciclo, essas carteiras já iniciaram as suas distribuições. Os dois grupos de entidade que eu acompanho, eles já iniciaram as suas distribuições. E aí aqui eu quero te mostrar o porquê que tá todo mundo vendendo uma ideia de que Bitcoin vai para a lua por conta dos ETFs, só que essa narrativa, ela não é verdadeira. Sim, os ETFs, eles estão trazendo capital para dentro do jogo, só que eles não vão segurar uma bull run sozinho. Eles não vão fazer com que Bitcoin chegue em 80, 100, 200, 300, 500. Eles não vão fazer isso sozinho. E eu vou te mostrar o porquê que esses caras não vão fazer isso. Olha só, se a gente olhar aí a média, né, olha só, a gente consegue ver aqui, que dia que foi que a BlackRock colocou e Bitcoin 1 bilhão. Se eu não me engano, foi nesse dia aqui, tá com 800 milhões. Aqui, ó, a gente teve 1 bilhão total, né, olhando para todos os ETFs. Ali a gente teve 1 bilhão antes de ontem. Ontem a gente teve 600 milhões. Isso daqui, ó, olhando em Bitcoin, representa o dia de maior compra dos ETFs. Eles compraram 14, vamos colocar 15 mil Bitcoins. 15 mil Bitcoins é coisa pra caramba. Pra você, pra mim, é coisa pra caramba, né? Nós que brigamos por Satoshi, por exemplo, é coisa pra caramba. E quando isso sai na manchete do jornal, cara, dos blogs, sai, cara, simplesmente as pessoas acreditam que é uma compra extremamente alta. Só que enquanto esses ETFs compraram 15 mil Bitcoins, a gente tem os investidores de longo prazo no mesmo dia vendendo 342 mil Bitcoins. Eu tô falando para você que a venda dos investidores de longo prazo é 20 vezes mais alto do que a pressão de compra dos ETFs. O que eu quero dizer para você é que os ETFs não vai levar Bitcoin em 200 mil, porque os investidores de longo prazo, eles começaram as suas distribuições. Se você acreditar nesse papinho de que simplesmente os ETFs vai levar o preço do Bitcoin para a lua, de que Bitcoin só se compra e não se vende, daqui 24 meses você será uma pessoa arrependida de ter caído na mídia. Entenda que a mídia, ela simplesmente manipula as marionetes. Não seja uma marionete. Aprenda a analisar o mercado olhando para dados. Cara, a gente está olhando aqui, ó, vendo que as grandes distribuições dos investidores de longo prazo são exatamente as formações de topo do mercado. Esses caras estão distribuindo diariamente 300. Olha só, na data de ontem, eles distribuíram 398 mil Bitcoins, enquanto os ETFs na data de ontem compraram apenas 10 mil Bitcoins. A gente está falando que teve uma distribuição 30 vezes maior dos investidores de longo prazo do que os ETFs estão comprando. Gui, e por que o preço do ativo não está caindo? Bom, porque os novatos estão chegando. Eu não sei se você sabe, mas uma função de um investidor mais maduro, um investidor profissional, é comprar quando ninguém quer. Ou seja, quando a FTX está quebrando, quando a 3AC está quebrando, quando a gente está dentro da fase de capitulação. E a segunda função do investidor maduro é vender quando todo mundo quer. Porque com esse alto volume de entrada das pessoas, a gente consegue fazer grandes despejos, sem que a gente jogue o preço para cima. Então, como a gente tem muitas pessoas entrando nesse momento, chegando agora no jogo, os investidores de longo prazo têm a oportunidade de vender 390 mil Bitcoins sem derrubar o preço do mercado. Então ele pode vender 300 mil ontem, hoje, amanhã, e o preço do ativo vai continuar exatamente dentro da mesma zona, dentro da mesma região. Só que vai chegar um momento que esses investidores novatos, eles vão parar de chegar. E quando eles pararem de chegar, o mercado não vai suportar mais todo esse despejo, toda essa distribuição. E aí a gente forma topo. Então tem sim targets para a gente formar topo. Para mim, vai ser entre ali os 91 e os 120 mil dólares. A gente vai formar topo dentro dessa região. Eu estou olhando para dados, estou olhando para métricas. Não vou ficar sendo inocente, acreditando que a alta é infinita, que a gente vai parar na lua e que, cara,
só se compra, não se vende. Eu não vou acreditar nisso. Mas, obviamente, ainda é cedo para a gente realizar os nossos lucros. A gente ainda vai subir bastante, de 70 até o 100, que é a média ali, tem um longo caminho pela frente. Depois disso, a gente tem a Altcoin Season. Se você quiser se preparar junto comigo para a Altcoin Season, entra para a carteira Rumo ao Milhão, que a carteira Rumo ao Milhão é uma carteira onde eu estou planejando todas as entradas, vou planejar todas as saídas também, vou planejar o momento da gente entrar na Altcoin Season e vou planejar o momento da gente colocar o nosso lucro no bolso. Dentro da carteira Rumo ao Milhão, você vai descobrir o momento de comprar, o momento de rebalancear e o melhor, o momento de vender. Lembrando, cara, seria muito mais fácil eu falar para você aqui agora que a alta vai ser infinita. Eu teria muito mais like, eu teria muito mais tração, e eu não sei se você sabe, o meu canal ele cresce devagar. Ele cresce devagar porque eu não vendi minha alma pro diabo. Eu simplesmente não estou aqui para ser um youtuber. Se eu trouxesse notícias polêmicas ou se eu falasse para você coisas que você quer ouvir, eu cresceria muito mais rápido. Mas esse não é o meu objetivo aqui dentro do YouTube, beleza? O meu objetivo aqui é simplesmente te mostrar como que você pode ser um investidor mais maduro, como que você pode construir uma bola de neve ao longo dos próximos anos e não simplesmente ficar milionário na próxima semana com uma geminha diferente. Existem os ativos que têm alto potencial, como o Ronin, por exemplo, mas eu mostro isso para você através de dados, beleza? Bom, essa foi a nossa análise de hoje. Se você gostou, deixe seu like. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever. Um forte abraço e amanhã eu tô de volta aqui no canal trazendo mais uma análise para você, beleza? Valeu!